Que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família, que Deus possa continuar iluminando, guardando, provendo, sanando, porque Deus, ele não dorme nem cochila, ele sempre está velando e trabalhando por nós. Mesmo quando não estamos vendo, queridos, temos que crer e confiar em Deus e saber que ele está operando em nosso favor. Amém? É por isso que nós temos motivos suficientes para sermos mais do que agradecidos a Deus por tudo. Senhor, como nós estamos felizes e agradecidos, ó Pai, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor faz por nós. Te honramos, te adoramos, te amamos, te louvamos aqui neste lugar. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a este lugar. Como nós estamos felizes e agradecidos. Obrigada pelo seu amor, Jesus, pela sua bondade, a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua graça, que se renova todos os dias. Até aqui o Senhor nos tem sustentado, provido, sanado, libertado, trabalhado e feito muito por nós. Como nós estamos felizes e agradecidos. Obrigada, Jesus. Completa a sua obra em cada um de nós. A sua presença e a sua graça nos basta, Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Queridos, vamos ler a palavra do Senhor, que é viva e eficaz. Está em Hebreus capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, e não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. A primeira coisa que nós temos que ter para perseverar até o final, queridos, é ter uma visão. Logo, precisamos ter uma promessa de Deus. E em terceiro lugar, temos que ser comprometido. Quem já está entendendo? Com tudo que nós vamos fazer. E em quarto lugar, necessitamos da graça, do favor de Deus nas nossas vidas, que é o poder dele, para perseverar até o final. Para fazer aquilo que não podemos fazer com as nossas próprias forças. Então, pedimos a Deus todos os dias o quê? Que abra a nossa visão espiritual. Amém? E temos que caminhar através do sobrenatural. O sobrenatural, meus amados, é aquilo que está além e por cima de tudo aquilo que é natural. Quem já está entendendo? Então é por aí que vamos. O reino invisível, ele tem que ser mais real do que aqui na terra. É isso que eu quero que você entenda. Nós temos que caminhar por fé, né? E não por vista. É por aí que nós vamos, e é através do sobrenatural é que nós vamos conquistar as nossas vitórias. Porque ao perseverar caminhando através do invisível, através do sobrenatural, então nós estamos caminhando por fé. Nós sabemos que o reino invisível de Deus é muito maior e mais poderoso do que tudo que é natural e tudo que está aqui na terra. Então é por aí que nós temos que caminhar, queridos. Orando, ouvindo a palavra do Senhor, lendo a sua palavra, meditando nela, crendo por fé. Amém? Que Deus está ouvindo as nossas orações e que Ele vai responder os nossos pedidos de oração. Fazemos aquilo que nos corresponde e Deus vai provendo e fazendo tudo aquilo que é impossível aos olhos humanos, amém? Acontecer nas nossas vidas. Para perseverar através do sobrenatural, nós temos que crer que o reino invisível ele é mais forte, mais poderoso, mais real do que o natural. Cada vez que eu oro, então eu estou segura que Deus está ouvindo a minha oração, que a presença dele está aí, mesmo quando não estou vendo, e que ele está ouvindo os meus pedidos de oração, e que ele vai realizar os meus pedidos de oração e toda promessa que ele me fez. Isso é ter fé. Isso é, queridos, caminhar através do sobrenatural. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele é galardoador do que os busca. Quando eu estou orando fisicamente, eu não vejo a Jesus Cristo, mas eu creio que a sua presença está aí. Quem já está entendendo?
Eu sei porque sei que Jesus está aí e que eu estou orando nos pés dele, de joelhos, queridos. Talvez você não sente a presença de Deus, mas ele está aí. É isso que eu quero que você entenda. Quando você não tem visão, então você dará por vencido. Então é por isso que precisamos pedir a Deus que abra a nossa visão espiritual, que nos dê discernimento, que nos revele através do Espírito Santo, pedir o Espírito Santo que viva dentro de nós, amém? E fortalecer o Espírito Santo todos os dias. Muitos pensam assim, já tenho 20 anos nessa cidade e nada acontece. Já tem 10, 20 anos que Deus fez a promessa para mim e ainda não se cumpriu, né? E aí já começam a pensar no tempo e por isso, por não saber quanto tempo ainda vai demorar o cumprimento da promessa, muitos estão desistindo de perseverar até o final. É por isso que muitos têm se dado por vencido e têm sido derrotado e fracassado. Por quê? Porque estão desistindo, estão deixando de continuar. Quem já está entendendo? Muitos têm andado dessa forma, se dado por vencido. Então nós temos que caminhar por fé. Abraão caminhou por fé. Abraão, ele teve uma visão e nunca se deu por vencido. Ele perseverou até o fim, até o cumprimento das suas promessas. E demorou muito tempo para que Abraão recebesse o cumprimento da sua promessa. Abraão teve que esperar 24 anos para ver o cumprimento da promessa que Deus fez na vida dele. Quem já está entendendo? Talvez você está aí já tem muito tempo esperando uma promessa de Deus se cumprir na sua vida. Mas eu quero que você entenda que mesmo diante das dificuldades, mesmo diante de tantos obstáculos e de toda crise que está aumentando, eu quero que você entenda que Deus não é homem para que minta. Ele vai cumprir a promessa que Ele te fez, pode demorar o tempo que for, e só nos resta perseverar até o final, né? É através de uma visão, através da promessa de Deus, é através, queridos, de ser comprometido, dedicado em tudo aquilo que Deus nos mandou fazer, é pedir a graça e o favor de Deus para nos dar força, o poder de Deus que é para nós podermos perseverar até o final. É dessa forma que nós vamos conseguir receber o cumprimento das nossas vitórias. Deus disse a Abraão: saia da tua parentela e da sua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Abraão, ele foi sem saber para onde é que ele estava indo, mas ele continuou mesmo assim. Ele creu, ele teve fé em Deus, ele foi obediente, ele foi perseverante e ele recebeu o cumprimento das suas promessas. Mantenha os seus olhos fixados em Jesus Cristo, continua caminhando, continua orando, não desista. Amém, queridos? É tempo de perseverar, é tempo de caminhar através do invisível, é tempo de caminhar por fé e não por vista. Amém? Em Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhes estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à direita no trono de Deus, à destra do trono de Deus. Os testemunhos foram Abraão, Davi, Jacó, se adiantaram e seguiram ali em frente, queridos, crendo, caminhando por fé. Seja guiado pelo Espírito Santo a partir de hoje. Peça a Deus que abra a sua visão, creia em grande e com certeza, com fé, através da sua fé, você vai receber todo o cumprimento das promessas que Deus te fez. Amém? Em primeiro lugar, o que temos que ter para perseverar é ter uma visão espiritual. Em segundo lugar, queridos, manter ali os olhos fixados em Deus, que é Jesus Cristo, o consumador da fé, o autor e consumador da fé. Em segundo lugar, então, nós temos que ter
perseverança, né? Comprometimento com tudo aquilo que nós vamos fazer, estar dedicado, responsável, comprometido com Deus, com a obra de Deus, com a palavra dele, dedicado, perseverando até o final. Jesus Cristo, meus queridos, já ganhou tudo para nós ali na cruz do Calvário. E o que nós temos que fazer é só reforçar aquilo que Jesus já ganhou para nós na cruz do Calvário, crendo com fé, não desistir, tenha esperança, não desanime, continua comprometido, orando, insistindo e perseverando nas suas orações, que no final vai valer a pena. Amém? É isso que eu quero que você entenda. Jesus Cristo, ele pediu para os discípulos que eles deveriam de ter compromisso, e eles foram comprometidos. Aquele que serve a Deus, ele tem que se comprometer com Deus, com a obra dele, com a obra de Deus, com a palavra dele, entendeu? Com a humanidade, queridos. Levando o evangelho, trabalhando para a obra e glória de Deus, comprometido e perseverando até o final. Servir a Deus em grande, amém? Porque a nossa recompensa nós temos aqui na terra, mas o galardão e a nossa coroa está esperando para nós lá no céu. Para cada um de nós, está reservado para aqueles que têm servido a Deus, têm trabalhado para a obra e glória do Senhor Jesus Cristo. Então, sirva a Deus em grande, comprometido, com responsabilidade, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. A esposa de Ló, Deus havia enviado um anjo a Sodoma e Gomorra para salvar a família de Ló. Mas a esposa de Ló, ela olhou para trás. E ela virou uma estátua de sal. A família de Ló foi salva, mas a esposa dele ficou olhando para trás e virou ali uma estátua de sal. É isso que eu quero que você entenda. Não temos que estar olhando para trás, nem para o passado. Temos que soltar tudo aquilo que não pertence a Deus das nossas vidas e seguir em frente na obediência, fazendo aquilo que Deus nos mandou. Amém, queridos? É isso que eu quero que você entenda. Não podemos ficar com os olhos fixados no passado. Os nossos olhos têm que estar fixados em Jesus Cristo, caminhando e seguindo em frente por fé e na obediência. Amém? Em Lucas capítulo 9, versículo 62. E Jesus lhe disse: ninguém que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, aqui eu quero que você entenda que Jesus Cristo está dizendo que aquele que fica olhando para trás, preso no passado, olhando para o arado, não está apto para servir a ele. Então, se queremos servir a Deus, temos que soltar tudo aquilo que não pertence a Deus, soltar o passado e continuar caminhando por fé. Amém, meus amados? É isso que nós temos que fazer em Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Tudo podemos em Cristo Jesus, porque ele nos dá a habilidade, queridos, para fazer aquilo que não podemos fazer humanamente. Amém? A paciência, a esperança é a principal característica para nós podermos perseverar até o final. É esperar em Deus, não importa o tempo que demore, com certeza, queridos. Nós temos que continuar, não podemos desanimar, ter esperança, estar desperto, orando sem cessar, confiados que Deus vai concretizar as nossas vitórias. Amém, queridos? Então, para continuar, nós temos que perseverar, não desistir, né? Primeiro temos que ter visão, temos que ter compromisso, temos que ter uma promessa de Deus e saber que Deus vai cumprir essa promessa. Temos que pedir a Deus a graça e o favor dele nas nossas vidas para poder suportar e continuar perseverando até o final. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Eu quero que você entenda que eu estou predicando pela graça de Deus. Se eu estou respirando, e se você está respirando e vivo,
é pela graça de Deus. Então nós temos motivo suficiente para agradecer a Deus, querido. Deus está dizendo, faça tudo o que é possível, que Ele te dará a graça dele para você continuar e perseverar. Faça o que é possível, que Deus te dá a graça dele, que é suficiente, queridos. Paulo disse, a sua presença e a sua graça nos basta. E é disso que nós precisamos, da presença, da graça de Deus. O que é graça? É o poder sobrenatural de Deus para fazer aquilo que não podemos fazer humanamente. Amém? A graça é a habilidade divina de Deus que Ele nos dá para fazermos aquilo que não podemos fazer da forma natural com as nossas forças. A graça de Deus é o poder de Deus nas nossas vidas. Em outras palavras, Deus te dá a habilidade divina para fazer aquilo que você não pode fazer com as suas próprias forças ou humanamente. Amém, queridos? Então, essa é a graça de Deus. Aqueles que estão cansados e já não sabem como resolver os seus problemas, pede a Deus a graça de Deus para resolver os seus problemas. Aqueles que já estão se dando por vencido, não desista. Peça a graça de Deus para continuar, querido, perseverando até o final. Continue, não desista, não se dê por vencido. Amém, queridos? Deus é mais que suficiente, a presença dele, a graça dele nas nossas vidas, e tudo podemos nele que nos fortalece. É pela graça de Deus que nós estamos respirando, vivos. É pela graça de Deus que servimos a Ele, que levamos a cabo a visão de Deus. É pela graça de Deus que nós estamos perseverando até o final. Amém? Sublime graça de Deus, queridos. O nosso Pai Celestial, Ele nos dá a graça dele para perseverar. Amém? Para realizar os nossos sonhos, para levar a cabo a visão dele, para perseverar até o final. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É por isso que nós temos que ter fé. É por isso que nós temos que ter visão. É por isso que nós temos que estar comprometido e pedir a graça e o favor de Deus nas nossas vidas. Amém, queridos? Está escrito, mas aquele que perseverar até o final será salvo. O que significa? Que se não se der por vencido, então você será salvo. Declara assim, eu e a minha casa, toda a minha família seremos salvos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A perseverança não é passiva, ela é ativa. Mesmo passando por esta crise, por tanta dificuldade e situação adversa, nós temos que perseverar e caminhando, queridos. Perseverando, mesmo no meio da dificuldade, não se dar por vencido, ter esperança, ter fé. Amém? Isso vai desarrollar o nosso caráter, a perseverança. Amém, meus amados? Não desistam. Continuem caminhando. Não esteja desilusionado. Deus te fez uma promessa, Ele vai cumprir. Demore o tempo que for. O inimigo sempre vai estar levantando muros de contenção para poder para você desistir, para você não realizar os seus sonhos e nem continuar. Mas eu quero que você entenda que Deus está trabalhando no invisível para te dar a sua vitória. Você só tem que continuar perseverando, fazendo aquilo que te corresponde, na obediência, sendo comprometido, tendo uma visão espiritual aberta e ver através do sobrenatural e caminhar por fé e não por vista. É dessa forma que você vai vencer, queridos. Através da graça e do favor de Deus é que nós vamos vencer e perseverar até o final e viveremos. Amém? É através da graça e do favor de Deus que vamos fazendo a obra dele aqui na terra e realizando tudo aquilo que temos que realizar através do favor e da graça de Deus. Amém, meus queridos? Então, seja agradecido, agradeça a Deus, seja humilde. Deus dá a graça dele a todos aqueles que são humildes e agradecidos. Então, a partir de hoje, agradeça mais a Deus, continue perseverando até o final e você viverá e você vencerá. Amém? Que Deus abençoe a sua vida e a vida da sua família.